Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E mais uma semana, meus irmãos, minhas irmãs, uma lição maravilhosa. Lição passada falamos sobre Pedro antes e depois do Pentecostes. Hoje é a lição de número 7, que será ministrada no dia 12 de fevereiro de 2023. Estamos no nosso novo trimestre, que tem como título Aviva a Tua Obra. Essa lição ela veio em um bom momento para que a igreja possa se despertar e ser mais avivada. O título da nossa lição é Estevão, um mártir avivado, um mártir avivado, ou seja, ele foi um mártir da igreja. Homens que morreram para que esta palavra fosse pregada. Lição 7, Estevão, um mártir avivado. Nosso textuário diz o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, mostramos nas lições anteriores que essa palavra cheio, ela deriva de vários termos, mas em 10 sentidos que lemos na lição passada, que 10 passagens bíblicas falam da pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Estevão aconteceu em 3 episódios dele ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse-lhe: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Verdade prática diz o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser, olha só, fiel a Cristo até a morte e, olha só, e contemplar a sua glória. Esta lição vai falar de um homem, vamos estudar um homem que foi escolhido, um dos 7 diáconos, para presidir a igreja primitiva. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, que mostrava que ele tinha um objetivo. Esse objetivo era ir morar no céu. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, vai dos versos do 8 ao 10. Também Atos capítulo 7, versículos 54 a 60. Lembrando, os irmãos, que o relato de Estevão, ele vai do capítulo 6, vai até o capítulo 8, onde ali começa uma grande perseguição da igreja. Este homem, cheio de sabedoria, cheio de iniciativa de Deus, sempre queria mostrar a palavra de Deus com intrepidez. No nosso primeiro tópico tem o seguinte: o testemunho de Estevão. Temos 2 subtópicos que diz o seguinte: Estevão, usado por Deus, e uma covarde oposição. Temos também o tópico 2, que diz assim: a preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo, e a violência dos acusadores. Temos também o tópico de número 3, que tem o avivamento no sofrimento, né? O sofrimento e morte dos apóstolos e o avivamento e sofrimento. Então, meus queridos, minhas queridas irmãos, minhas queridas irmãs, nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal aqui do YouTube, EBD em Síntese, também o canal da TCM 8h38 TV AD Mossoró e pela Rádio Libertadora 96.3. E nos sábados teremos novamente às 8 da manhã esta reprise na Libertadora. Então, meus queridos, como foi a vida de Estevão, ou melhor dizendo, quem foi Estevão? Sabemos que o nome de Estevão, ele possui um significado muito maravilhoso, que pode significar riqueza ou coroa, né? É um dos personagens mais proeminentes do Novo Testamento, certo? Porque ele foi um dos que, a ser mártires,
foi martirizado para não negar o nome de Cristo e pregando a sua palavra, mas não foi um dos apóstolos, certo? Vamos ver aqui na nossa lição. Como era a vida de Estevão? Estevão, ele era espiritual. Se nós lemos capítulo 6, versículo 5, da nossa leitura, capítulo 7, versos 54 ao 60, vamos entender que ele era cheio de fé. Cheio de fé também, ele é um dom do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. É tanto que em Atos 6:3 e 6:5, vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E como Estevão exercia o seu ministério? Aí nós vemos no capítulo 6, versículos 8 e 10. Olha só, ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo, mas também ele era cheio de graça. Cheio de graça. Sabemos que a graça de Deus, ela é multiforme. Cheio de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E também era cheio de sabedoria. Então, por esses motivos, levou alguns homens tendo uma oposição contrária e tiveram alguns motivos que causou a morte de Estevão. Então, por quais motivos usados mataram Estevão? Quais acusações? Eram falsas acusações e dizia que ele estava blasfemando. Então, nós vamos entender por que as pessoas atentaram contra a vida de Estevão. Primeiro, diziam que ele blasfemou contra Moisés, ao fazer Cristo maior do que Moisés. Sabemos que os judeus têm Moisés como um grande líder, que na verdade ele foi um grande líder. E se observarmos na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, vai dizer também que Cristo é superior a Moisés. Mas interessante que o termo que ele usa para Moisés, como Cristo sendo maior, ele usa a palavra servo para Moisés. Mas não é a palavra servo de escravidão. A palavra no grego lá é terapon, ou seja, dizendo que Moisés era um ministro, certo, direto de Deus, e que Cristo era superior a ele. Então, como os judeus tinham essa prática de lei, de costumes, então eles acusaram Estevão de ter blasfemado contra Moisés e também de ter blasfemado contra o templo, ao dizer que Cristo o destruiria. Isso a gente vê em Atos no capítulo 6, no verso 14, né? E Cristo lá em Mateus falou isso, e Estevão apenas repetiu. Quando disse que Cristo era maior do que Moisés, está em Atos capítulo 6, versículo 11 e verso 14. Mas também diz que blasfemou contra a lei, ao dizer que Cristo aboliu a lei em uma nova aliança. Também está no capítulo 6, no verso de número 14. E em Mateus capítulo 26, verso 28, olhe como o texto é interessante. Aliás, em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 28. Estevão estava fazendo essas conjecturas. Mateus capítulo 26, verso de número 28. Por isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, quando Cristo falou que destruiria o templo, era neste sentido, mas como os judeus rejeitaram a Cristo, não aceitou esta passagem que Estevão estava se referindo ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, esta foi a causa dos opositores se opor contra Moisés. Dizia que ele tinha blasfemado contra o Senhor Jesus, dizia que ele tinha exaltado a Cristo ser maior do que o templo, porque Cristo falou que destruiria o templo, e também ter blasfemado ao dizer que a lei tinha sido abolida. Isso para o judeu
era uma ofensa muito grande. Então, por isso que houve uma oposição covarde contra Estevão, e ele, cheio dessas virtudes que foi lida aqui, que foi falada aqui, era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, fazia sinais e prodígios e era cheio de sabedoria. É interessante que a promessa de Cristo era que eles não saíssem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E em Marcos, o mais interessante, que os sinais acompanhavam eles e acompanhou Estevão também. Jesus, ele dizendo em Marcos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, e estes sinais seguirão os que crêem. Em meu nome expulsarão demônio, falaram nova língua. Então, os sinais seguiam esses homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, não sai do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco 2. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco de número 2. Lembrando, irmãos, que não esqueça de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelo canal da TCM TVA de Mossoró, 8h38, e pela nossa rádio Libertadora. Estamos dando início agora ao tópico 2, que tem como título A Preciosa Morte de Estevão. Meus queridos irmãos, para mais um estudo, para mais uma didática, eu queria que os irmãos observassem que nas lições bíblicas, no terceiro trimestre de 1996, tivemos uma lição, Atos dos Apóstolos, o padrão da igreja na última hora. Também vai falar de Estevão. Temos também a lição do segundo trimestre, de abril a junho de 1982, que também vai falar de Estevão. Temos também a lição, primeiro trimestre de 2011, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Quem quiser buscar mais conhecimento, vai lá nas lições antigas da CPAD, que vocês irão adquirir essas lições. Então, cheio do Espírito Santo. E o subtópico 2 é a violência aos acusadores. Então, qual era o padrão na época do martírio? Qual era o padrão daquele povo que eram punidos de morte? Primeiramente, o apedrejamento de Estevão, em Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60, encheu aquelas pessoas de ódio, né? A multidão ficou cheia de ódio. Se nós observarmos Estevão quando estava pregando, no capítulo 7, verso 54, vai dizer que eles se enfureceram-se. Vão dizer também que ele rangia seus dentes, no mesmo versículo 54. No verso 57, vão dizer que eles gritavam em alta voz. No verso 57 ainda vão dizer que eles tampavam os ouvidos. No verso 57 também, vai dizer que eles arremeteram unânimes contra ele, ou seja, tinha duas situações ali, ou seja, criaram-se um motim e foram unânimes contra Estevão. E, além do mais, através dessas conjecturas, de tudo que foi falado contra Estevão, os dois pedidos antes dele morrer, olha só, se enfureceram, rangeram os dentes, gritaram em alta voz, tamparam os ouvidos e fizeram um motim contra Estevão. E os dois pedidos dele, qual foi as duas petições? Foram surpreendentes daquele homem cheio do Espírito Santo. Isso só acontece com uma pessoa que está cheia de graça e cheia do Espírito Santo de Deus. A primeira, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele fazendo isso, ele estava proclamando a Jesus, que é juiz e Salvador. A segunda petição de Estevão, para que Deus não, olha só, eles se enfureceram, negaram, rangeram os dentes, tamparam os ouvidos. E qual foi a mensagem de Estevão? Para que Deus não
imputasse pecado aos seus executores nessa questão. Isso, irmãos, ilustra um espírito não vingativo de alguém, certo? De alguém, esse Estevão, ele compreende, e a pessoa que não tem esse espírito, ele compreende que os seus próprios pecados foram perdoados pela graça. Então, Estevão era cheio de graça. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, né, após a sua morte, e fizeram um grande pranto sobre ele. Isso a gente está lá em Atos capítulo 8, versículo 2. Estevão, é interessante que ele estava na dianteira do grupo e via o cristianismo, que as pessoas viam o cristianismo como uma seita judaica. Se a gente lê Atos logo no começo, lá criava os motins e levantou-se um grande homem e disse, olha, se esse homem for de Deus, isso se acaba. Levantou um bar Jesus aí, fez uma revolução. Então, para os judeus era a mesma coisa, e é só se levantar algumas coisas, mas ele, Estevão, ele levou a sério essa ordem de Jesus em levar o evangelho para todo mundo, certo? É tanto que não houve, certo? A gente não vê mais esse tipo de situação em homens que têm essa intrepidez, que enfrenta, certo? Porque isso tem mudado um pouco, até mudado a cultura. No primeiro século, quando houve essa morte de Estevão, houve uma perseguição contra os judeus severa. Então Estevão, ele não era apóstolo, porque o primeiro apóstolo a ser morto foi o apóstolo Tiago, certo? Então, nós não sabemos quanto tempo durou o ministério de Estevão, mas sabemos que esse ministério, ele foi um ministério poderoso da graça de Deus, ele foi visível e ele foi bem influente, porque ele tinha sabedoria dos céus. Ele falava de Jesus Cristo, ele citou passagens do Antigo Testamento, ele citou leis, então ele conhecia muito da Bíblia Sagrada. É interessante que existiam alguns tipos de crime punidos com a morte nessa época. No sistema judaico, havia uma gama de variedades de penas relacionadas a um tipo de crime. Por exemplo, a blasfêmia era um crime punido de morte. Isso a gente pode ver em Levítico, capítulo 24, verso 14. Olha só, a não observância do sábado, em Números, capítulo 15, verso 32, era punido de morte. E em Êxodo, capítulo 31, versículo 14, diz que se a pessoa não guardasse o sábado, a sua vida seria estipada no meio do povo. Feitiçaria também, Êxodo 22, 18, adultério, Levítico, capítulo 20, versículo 10, estupro, lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso 25, incesto, rapto. Então, todos esses crimes, eles eram passíveis de punido de morte. Mas a pena capital mais comum era o apedrejamento. Isso a gente podemos ver em Levítico, capítulo 20, versículos 2 e verso 27. Embora também algumas passagens mencionem o enforcamento em Gênesis capítulo 40, verso 22, temos também, infelizmente, essas penas de morte. E tem também a incineração, lá em Gênesis também, capítulo de número 38 e verso 24. É interessante que o grande teólogo inglês Matthew Henry, no ano de 1662, ele escreve alguma coisa relacionada a Estevão. Ele diz assim: algumas vezes Deus levanta muitos ministros fiéis sobre cinzas de um deles, e um deles se referindo ao apóstolo Paulo. Sabemos que Estevão caiu aos pés do apóstolo Paulo. Paulo era um jovem e através dessa caída, o apóstolo Paulo, ele sentiu-se algo. Nós vamos ver aqui que até as vestes de Estevão, o apóstolo Paulo, ele guardou, segundo o comentarista de Atos. Tertuliano também, um grande apologista, no ano de 155, ele deixou bem claro assim: quando mais
nos esmagardes, isso falando da igreja, tanto mais crescemos, que é a semente seguindo o sangue de Cristo. Olha só. Então, homens de Deus morreram para que esta palavra hoje estivesse aqui conosco. Homens avivados, cheios do Espírito Santo. Então, lembrando a palavra de Mateus Henry, vamos ler aqui em Atos, capítulo de número 22 e o versículo de número 20. Olha só o que o texto ele vai nos dizer. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso e até guardei as vestes do que matavam. Olha só, meu querido. Então, não sai do seu local, que logo, logo estaremos de volta para o bloco de número 3. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco de número 3. Lembrem, nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelos canais 8 e 38 da TCM, TV AD Mossoró e pela FM 96.3. Estamos agora para o bloco de número 3, que tem como título Avivamento no Sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos e avivamento e sofrimento. Sabemos que de todos os apóstolos, o único que teve uma morte natural foi o apóstolo João. Mas vários comentaristas, eles dizem que até o próprio João, quando era novo, ele foi lançado em um tacho quente e ele saiu ileso porque também era cheio da graça e cheio do Espírito Santo de Deus. Sabemos que o apóstolo Pedro, ele se converteu através do seu irmão André. André era um discípulo de João Batista, ouviu falar de Cristo e foi avisar a Pedro sobre Cristo. E este homem também, Pedro, ele, por vários deslizes que ele teve, também foi um homem cheio do Espírito Santo. E como Pedro morreu segundo a história da igreja? Segundo a história da igreja, o apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, lembrando que ele dizia nas suas palavras que ele não tinha honra ou não tinha o privilégio de morrer igual a Cristo, e crucificaram ele de cabeça para baixo. Lembrando também que seu irmão André, ele foi torturado nas ruas da Grécia, né? Foi colocado numa cruz e arrastado, e através dessa cruz também ele foi morto em uma cruz feito X. Olha só. Homens cheios do Espírito Santo que morreram para não negar o nome de Cristo. Também temos Filipe. Filipe, ele foi enforcado em Hierápolis. Além de ser enforcado, ele foi pendurado numa cruz e mesmo nessa cruz começaram a apedrejá-lo. Também Bartolomeu, a tradição católica afirma que ele foi colocado em um saco. Desse saco ele foi amarrado e foi lançado no mar. Veja só, irmãos, que agonia um homem desse cheio do Espírito Santo passou para que nós hoje tivéssemos uma fé inabalável. Temos também Mateus, aquele que foi cobrador de imposto. Ele morreu por decorrência de um ferimento de espada também, por estar pregando o nome de Cristo. E segundo a história, diz que seu túmulo se encontra em Salerno, na Itália. Temos também Tomé, aquele mesmo que duvidou de Cristo, que lá em João 11:16, que ele queria ir para morrer com Cristo. Há relatos que ele morreu quando estava orando, ou seja, estava orando e uma flecha transpassou seu coração. Olha só, irmãos, ele orando a Deus e vem uma flecha e crava ele naquele momento. Temos também Simão, segundo algum relato, ele morreu no período lá da destruição do templo do ano 70. Temos também Tiago Maior, ele foi decapitado, né, como a gente já sabe, em Jerusalém, e na mesma ocasião o apóstolo Pedro foi preso, então ele foi o primeiro mártir da igreja. Temos também Judas Tadeu, esse
um dos apóstolos também, que alguns dizem que ele morreu de morte muito violenta, ou seja, amarraram ele e dessa amarrada lançaram pedra e paus em Judas Tadeu. Sem falar que de Judas Iscariotes, que todo mundo sabe também o seu fim. Então, meus queridos, isso mostra o quanto nós dependemos de ser cheios do Espírito Santo. Uma igreja avivada é uma igreja cheia de poder, é uma igreja cheia de graça, é uma igreja cheia do avivamento. Esse avivamento, ele é motivado pela presença do Espírito Santo de Deus. Lembramos que vamos fazer um comparativo aqui entre o sermão de Pedro e o sermão de Estevão. Pedro, o texto base que ele usou foi lá em Joel, capítulo de número 2, versículos 28 a 32. E Pedro, ele também faz algumas citações lá de Salmos 18, capítulo 16, versículo do 8 ao 11, e Salmos capítulo 110, verso 1. Estevão, ele pregando lá no seu apedrejamento, ele prega lá em Abraão, capítulo 12, verso 1 de Gênesis. E quais as citações, olha só como Estevão era um homem cheio de sabedoria. Quais as citações que Estevão cita do Antigo Testamento? Gênesis 15, verso 13, Gênesis 17, Gênesis 37, Êxodo 1, Êxodo 2, 1 Reis e Isaías 66. Qual era o tema da promessa de Pedro, do sermão de Pedro? A promessa de Jesus. E qual era, olha só o importante, e qual era o tema da pregação de Estevão? Israel rejeitou a Deus. Objetivo da mensagem de Pedro: mostrar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa bíblica. E qual o objetivo do sermão de Estevão? Mostrar que inúmeras vezes Israel rejeitou a vontade de Deus. Resultado do sermão de Pedro e do sermão de Estevão. O sermão de Pedro resultou em 3.000 pessoas convertendo-se a Cristo. E o resultado da pregação de Estevão, onde arrumou vários opositores, várias acusações sobre ele pregando a palavra de Deus. Estevão foi morto e houve uma grande perseguição por causa da sua palavra. Então, meus queridos irmãos, estamos diante de muitos inimigos do Evangelho de Cristo, certo? Então, o testemunho de Estevão, ele nos mostra que Deus concede graça e equilíbrio emocional para que o crente hoje ele tenha uma vida espiritualmente sadia, cheia do Espírito Santo, cheia de fé, cheia de graça e cheia de verdade. João capítulo 5, verso 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. E por conta da mensagem de Estevão, Jesus também falou isso. Aliás, o apóstolo João veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Também em João 3,16, como todo mundo sabe esse texto, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós, né? Já o verso 17 diz que Cristo não veio para o mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E esta era a mensagem de Estevão, que Israel rejeitou justamente esta promessa de Jesus Cristo, veio para morrer por todos. Então, meus queridos irmãos, obrigado pelo tempo, obrigado por tudo que Deus tem feito por nós. Leia a lição, leia o livro de apoio, busque lá as revistas antigas, que teremos uma aula bem dinâmica e mais proveitosa. Obrigado e até nossas próximas aulas, em nome de Jesus. Obrigado.